através de homens simples. Então eu estou aqui apenas como um canal de Deus para a tua vida. E se você deseja isso, se você deseja que eu e a Dani sejamos usados nessa noite como um canal livre do fluir da graça do Senhor para o teu coração, em nome de Jesus, feche os teus olhos e começa a orar, colocando nossa vida diante do Senhor. Paizinho, eis aqui a minha vida, eis aqui a vida da minha esposa. Nós cremos que o Senhor tem algo a derramar sobre os corações nessa noite. Nós cremos que existe uma cura do Senhor neste lugar. Existe uma restauração vinda direto do teu trono para os corações nesse lugar. Nesse momento, Pai, eu peço que em nome de Jesus, toda a naturalidade do nosso ser, tudo aquilo que impede o fluir da tua graça, o fluir da tua glória, o fluir da tua palavra, seja lançado fora, e que nesse lugar seja feito somente a tua vontade, assim como a sua vontade tem sido feita nos céus. Nós pedimos isso e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, pegando a sua Bíblia, abrindo em Juízes, último capítulo de Juízes, Juízes capítulo 21, no último capítulo e o último versículo. Juízes capítulo 21, versículo 25. Enquanto você está abrindo, eu quero dar um panorama para você. Nesse tempo, não havia rei em Israel. Os juízes, eles foram estabelecidos para julgar as causas difíceis que existiam entre a nação de Israel. Então não tinha rei. O primeiro rei de Israel foi Saul, o segundo rei de Israel foi Davi, o terceiro rei de Israel foi Salomão, e depois de Salomão o reino se dividiu, e 2 filhos de Salomão assumiram o reinado, o reino do sul e o reino do norte. Mas até Juízes não havia rei em Israel. Deus queria ser eleito pelo povo como rei daquela nação, mas o povo queria imitar as outras nações e ter um rei físico, um rei natural, alguém que pudesse sentar num trono, alguém que pudesse ter uma coroa sobre a sua cabeça e reinar fisicamente sobre o povo. Então, depois de Juízes, Deus vai ali através do profeta Samuel e levanta Saul como rei de Israel. Mas nesse tempo não havia rei em Israel. E olha o que o povo fazia. Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. É impressionante, se você pegar esse versículo e trazer ele para os nossos dias, é impressionante como hoje as pessoas vivem sem um rei. Cada um faz aquilo que quer. Cada um faz aquilo que parece ser bom ao seu próprio coração. Mas existe um rei sobre as nossas vidas. E esse rei é o Senhor Jesus. E esse rei tem um reino, e o reino dele tem leis. E as leis de Deus não são para nos cercear, para nos proibir de fazermos algumas coisas. As leis do Senhor são para nos proteger. São leis que vão trazer segurança e proteção para cada um de nós. Então, quando você ouvir que algo não deve ser feito, não é porque você não pode fazer aquilo, mas é provavelmente que não está no tempo, ou você não tem a maturidade suficiente para fazer, para passar por aquela situação. Então, naqueles dias, em Israel, não havia rei, e o povo fazia aquilo que estava no seu coração. Hoje, as pessoas vivem como se não houvesse rei. E isso não me espanta no mundo. No mundo não me espanta, porque elas não conhecem o Senhor Jesus. Mas quando eu vejo a igreja vivendo, ou algumas pessoas que congregam na igreja, vivendo como se não houvesse rei, como se não tivesse rei, fazendo aquilo que está no seu coração, sabendo que o nosso coração é enganoso, tem alguma coisa de errado. Não dá. Existe um rei, e um rei que ama. E cuida, protege e corrige porque ama. Corrige porque quer ver bem. Corrige porque não quer ver errar, quer ver acertar. Amém? Antes de propriamente entrar na palavra, eu queria compartilhar uma observação. Nós nunca vivemos em tempos onde se fala tanto em liberdade. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou livre para fazer o que eu quiser.
eu posso escolher o que eu quiser. Hoje não existe mais absolutos, tudo é relativo, tudo depende do ponto de vista, tudo depende se eu acho legal ou não. Nós nunca vivemos em tempos onde isso foi tão propagado, onde isso foi tão disseminado na mente da nossa juventude. E em contrapartida, nós nunca vivemos em tempos onde houvesse tanto suicídio, tanta depressão, tantas doenças psicossomáticas, tantas doenças na mente, tantas doenças no coração. Será que isso não tem uma ligação? Será que essas doenças que são geradas no nosso coração, essas doenças que são geradas na nossa mente, será que isso não tem uma ligação? Eu acredito que tenha. E eu, em nome de Jesus, eu creio que nessa noite o Senhor vai trazer essa ligação para os nossos corações. E a gente vai conseguir compreender. Nós vamos conseguir compreender, não apenas com raciocínio natural e humano, mas compreender no nosso espírito, no mais fundo do nosso ser, que Deus nos ama, e quando Ele diz não, é para o nosso bem. Amém? Quem está comigo diz amém. Amém. Para começar, eu queria falar um pouco sobre autoestima, e a Dani vai estar entrando, né, nessa parte da autoestima. Eu queria que você abrisse no Salmo 139. Salmo 139, versículos 13, do 13 ao 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a tua alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te forem cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Nós queremos falar nessa noite especificamente sobre relacionamento, e mais voltado para a parte do namoro. E é incrível como Deus planejou cada detalhe da nossa vida, mesmo quando nenhuma delas existisse. Tá rindo pro teu vizinho aí, né? Pegou, né? Namoro pegou, né? É incrível, é muito, muito incrível como Deus planejou cada detalhe do nosso ser, mesmo quando nenhum dos nossos dias tinha sido colocado em prática aqui na terra. Mesmo antes de você ainda era substância informe, você ainda não tinha forma, ou seja, você nem era bonito e nem feio aos padrões do mundo, porque Deus não nos olha dessa forma. Então por isso nós escolhemos esse texto, né, para falar de autoestima, porque Deus planejou cada detalhe do seu ser como você é. E o nosso problema, muitas das vezes, o problema na nossa estima, quando nós temos a autoestima baixa, isso gera tantos problemas, tantos distúrbios. A Dani vai estar compartilhando um pouco sobre. Então, queridos, é muito importante, né, como a gente vai falar de relacionamento, como que a gente deve estar bem, né, ter o equilíbrio na autoestima para a gente entrar no relacionamento, né, porque a gente leva para o relacionamento quem nós somos e o que habita dentro de nós, né? E a autoestima é quem nós somos, as nossas emoções e como isso reflete nos nossos relacionamentos. Então, como que é importante a nossa autoestima estar totalmente tratada, em equilíbrio, nem ter uma autoestima muito elevada e nem uma autoestima baixa, né, é bom pra gente. Então a gente deve ter essa autoestima totalmente tratada. E o importante é nós vermos como Deus nos vê, né, como que a Bíblia fala que nós somos. Não importa o que você passou para estar até aqui, né? Cada um daqui tem uma história, nasceu, né, num lar, com uma família. Muitos daqui foram marcados, né? Existem marcas, né, ao longo da vida. Eu sou professora, né? Colégio é um lugar, né, que a gente recebe muitas marcas, né? São muitas brincadeiras, muitas zoações, né? Vamos dizer assim.
Mas assim, não importa como o mundo nos vê. A gente tem que ver como que Deus nos vê. A gente tem que entender, como a gente leu em Salmo 139, que nós somos preciosos para Deus, né? Cada um de nós fomos criados de uma forma preciosa, fomos tecidos, né? Feito à mão, né? Um trabalho manual do Senhor, né? Então, Deus, Ele não criou a gente para ser triste. Você acha que Deus te criou para ser triste? Criou para você ser infeliz? Para você se olhar no espelho, não se gostar, para você aceitar, né, os padrões que esse mundo coloca. Então, assim, Deus, Ele criou a gente de forma especial. Ele tem um propósito para cada um de nós. E nós somos do jeitinho que nós somos, porque Deus quis assim, né? E nós somos semelhança do Senhor, né? Quando a gente está falando mal de alguém, né? Quando a gente está falando mal de nós mesmos, nós estamos falando da criação do Senhor, né? De algo que Deus fez à mão, né? De um trabalho feito por Deus. Então, é preciso, assim, a gente deixar tudo que foi lançado sobre a nossa vida, né? Todas as palavras ruins, todas as más palavras, né? A nosso respeito para trás, né? E olhar a partir de Jesus. A partir de Jesus, quem eu sou? Né? Quem eu descobri que eu sou a partir de Jesus? Quantos aqui descobriram a partir de Jesus que são especiais? Amém? Então, assim, nós devemos nos ver de forma diferente e deixar também que Deus trate, né, tudo isso que cada um de nós passamos, né, antes de Jesus, ou às vezes até com Jesus, né, a gente passa por algumas situações, mas a gente deve entender como Deus nos criou e como Deus nos vê, o que a Bíblia diz que nós somos. E a Bíblia, querido, fala muita coisa sobre nós. Nós somos amados, somos filhos, somos nação eleita, santa, né? E somos escolhidos pelo Senhor. Somos, nesse versículo mesmo que a gente leu, fala que somos maravilhosos, admiráveis, feitos, né, pela mão do Senhor. Então, assim, a Bíblia fala muita coisa boa de nós. E, além de tudo, somos imagem e semelhança do nosso Criador. Amém? Então, antes de tudo, nós devemos avaliar a nossa autoestima. Como que está a nossa autoestima? Como eu me vejo, né? Como que tá as minhas emoções e como eu reflito essas emoções nos meus relacionamentos. Que às vezes se a nossa autoestima estiver abalada, a gente vai jogar lá para o relacionamento. Às vezes se eu tenho uma autoestima muito baixa ou até muito elevada, eu vou diminuir o outro, né? Querendo me sobressair, né? Ou querendo diminuir mesmo as outras pessoas porque eu sou tal. Então, olha o perigo da sua autoestima estar abalada e você levar isso para um relacionamento. Né? Então, é muito importante a gente se ver primeiramente como nós estamos. E até mesmo se você já está no relacionamento, é importante também você entregar isso para Deus, porque nós nos relacionamos não só no namoro, né? Mas também no namoro, nós nos relacionamos com os nossos pais, amigos, e a autoestima reflete em todos os relacionamentos. Nós precisamos de uma coisa, a gente precisa se enxergar não mais da nossa ótica humana e natural. Eu preciso me enxergar, eu preciso enxergar vocês precisam me enxergar da ótica de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, fala que a ninguém mais conheçais segundo a carne. Não é mais desse modo que a gente deve se conhecer. Nem você conhecer as outras pessoas e nem as outras pessoas conhecer você e nem você conhecer a si mesmo. Ou seja, esse texto, capítulo 5 de 2 Coríntios, está dizendo que a gente não deve mais nos ver como o mundo nos vê. Nós precisamos nos enxergar como Deus nos vê. Então os seus rótulos, tudo aquilo que falaram com você no colégio, tudo aquilo que foi, todos os rótulos que foram lançados, né? O Lucas ministrou sobre isso há um tempo atrás, falando, né, se você era Nescau ou Todinho, todos esses rótulos que foram gerados na tua vida, no passado, você precisa aprender a deixar essas coisas de lado e seguir em frente com a visão, com a ótica de Deus para a tua vida. Porque uma autoestima mal trabalhada, uma autoestima baixa, vai te levar a entrar no relacionamento precipitadamente, para querer elevar a tua autoestima, porque você não se sente bonito, você não se sente atraente, você não se sente bem consigo mesmo. Então quando aparece alguém, você fala, não, eu preciso aproveitar essa oportunidade, porque agora eu estou me sentindo bem, estou me sentindo valorizado, eu estou me sentindo alguém, eu estou me sentindo bonito, eu estou me sentindo atraente. Você não precisa disso, de um relacionamento para se sentir dessa forma. Você precisa se enxergar como Jesus te vê. Amém?
Então, se você tem algum problema na autoestima, eu creio que hoje vai ser a noite da tua cura. Amém? A gente vai dar sequência. A Dani tem mais alguma coisa a falar? E quanto que nisso que o Léo falou, né? Quanto que é importante a gente ter realmente essa autoestima tratada para a gente ser completo pelo Senhor, né? Porque se a gente tem uma autoestima abalada, e nisso a gente quer entrar no relacionamento para estar se, como o Léo botou, né? Se reafirmando. E a gente sempre vai se decepcionar. Porque ninguém, gente, pode substituir só o que Jesus pode fazer, né? Realmente há um vazio no nosso coração do tamanho de Jesus. Só Jesus pode preencher o vazio, a falta que talvez foi deixado pela nossa família, né, ao longo de nossa vida. Só Jesus pode preencher. Então, assim, primeiro você tem que ser tratado nessa área, né? Só Jesus pode, sabe, preencher esse vazio. Então, se você for querer se reafirmar no relacionamento, você vai se frustrar certamente, né? Porque se eu procurasse como antes, né? Eu e o Léo, nós vamos tentar dar uns lances, né, da nossa história, mas eu e o Léo, nós entramos na igreja já no relacionamento todo quebrado, né? Um relacionamento todo sem padrão do Senhor, e eu me frustrava direto, porque eu tentava buscar no Léo as minhas faltas, né, de toda a minha vida, a falta de um pai, a falta de uma presença ali, né, de um pai mesmo, de uma figura masculina, e eu tentava encontrar isso em relacionamentos, e sempre quebrando a cabeça, e sempre me frustrava, porque não era nos meninos, não era no Léo que eu iria encontrar, e eu só encontrei em Jesus. Amém? Eu queria pedir você, agora a gente vai entrar propriamente para a área do namoro. Então eu queria pedir que você abrisse a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 8. A gente quer dar alguns passos, a gente falou um pouco sobre autoestima, nós queremos falar um pouco sobre namoro, vamos tentar dar uma passada em noivado, casamento, pretendemos falar um pouco sobre homossexualidade e, se for possível, queremos fechar com sexo. Então, segura na cadeira, que até o final da noite tem um bocado de caminho para a gente andar. Vamos dar um panorama geral, não dá para entrar fundo em cada um desses assuntos, mas são assuntos que o Senhor colocou no nosso coração para essa noite. Então, para namoro, a gente separou um versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 8. 1 Tessalonicenses 4, 3 ao 8. Todo mundo abriu? 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 3. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em satisfação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Voltando, né? Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, e que se abstenham da imoralidade sexual. Cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo. A vontade de Deus é a santidade. A vontade de Deus é que nós aprendamos a andar em santidade, que nós aprendamos a andar em santificação, sermos santos, santificados constantemente. E para isso nós precisamos aprender a dominar o nosso próprio corpo. Nós precisamos aprender a dominar e viver longe de toda a impureza sexual. E qualquer tipo de relacionamento sexual fora do casamento, seja antes de casar ou depois de casar, é imoralidade sexual. Qualquer um. Até você com você mesmo é imoralidade sexual. E isso é desagradável a Deus. Isso quebra o teu relacionamento com Deus. Isso desfaz a tua vida de santidade. Às vezes você fica 1 ano, 2 anos, 3 anos e cai. Você jogou 3 anos de santidade no lixo por causa de alguns segundos de prazer. Quero te dizer, não vale a pena.
Porque Deus, quando aconselha para a gente não fazer esse tipo de coisa antes do casamento, antes do lugar seguro a ser feito, Ele diz isso para o nosso próprio bem. Será por quê que nós temos tantos suicídios na adolescência e até mesmo na pré-adolescência? Será porque quando você faz uma enquete dentro da sua turma lá, igual normalmente eu fico com os pré-adolescentes lá embaixo aos domingos, quando eu pergunto aos pré-adolescentes, quem aqui conhece alguém que se corta, ou quem aqui se corta, levanta a mão por favor. Será por que todo mundo levanta a mão? Será por quê? Será que não é porque nós vivemos num tempo onde as pessoas estimulam jovens que não têm maturidade a fazer coisas que são destrutíveis a eles? Será que a gente não vive num tempo onde a nossa geração da mídia, né? A nossa geração do YouTube, a nossa geração das novelas, a nossa geração dos telejornais, a nossa geração no colégio, das amizades, não fica incentivando a juventude a praticar coisas que eles não têm maturidade para suportar? Eu fico pensando, um jovem sendo iniciado aos 11 anos, aos 10 anos, a sua vida sexual, sendo estimulado aos 11, 10 anos, a sua vida a práticas sexuais, às vezes por um abuso, ou às vezes pelas mídias, às vezes pelo YouTube, às vezes, não sei, pelo WhatsApp, pelo Instagram, através de pornografia, e esse jovem sendo incentivado a esse tipo de prática. E ele começa a romper com algumas barreiras e ter algumas necessidades que antes ele não tinha. E ele começa a partir para os relacionamentos físicos. Ele começa a se relacionar com meninas, e as meninas começam a se relacionar com meninos. Aí vem aos 11, 12, 13 anos uma desilusão amorosa. Aos 11, 13 anos você não tem maturidade para suportar uma desilusão amorosa. A maioria dos meninos que a gente vê, das meninas que a gente vê se cortando, é porque está apaixonado por alguém que não gosta dele. É porque entregou o coração fora de hora. É porque começou a namorar sem ter maturidade, sem saber o que é um relacionamento sério. Então quando a gente fala que o namoro precisa de maturidade, o namoro precisa de ser no tempo certo, não é porque nós estamos querendo proibir as pessoas de namorar, é porque a gente está querendo ver a diminuição dessa desgraça que tem acontecido não só na nossa nação, mas no mundo inteiro, onde a gente tem visto jovens, dezenas, centenas, milhares de jovens em depressão, milhares de jovens se cortando, milhares de jovens sendo tratados por psicólogos e até mesmo psiquiatras, entrando com medicação, porque não conseguem suportar a desilusão de um namoro terminado na sua adolescência, na sua pré-adolescência. Então nós precisamos ter a nossa autoestima tratada? Sim, mas nós também precisamos deixar com que a maturidade venha com o tempo e no tempo certo. Não adianta eu pegar num pé de caqui, um caqui verde e querer comer. Ele tem cica, não está pronto para ser comido. Ele ainda não está pronto. Eu tenho que esperar ele madurar. Ou se eu tirar ele do pé verde, como algumas pessoas têm o costume de fazer na igreja, né? Não vou namorar agora, porque eu sou muito novo, mas eu vou tirar esse caqui do pé verde, vou embrulhar ele no jornal e guardar no forno, para quando eu for mais velho, sair a cica, então eu vou poder ficar à vontade com o caqui. Isso não é errado. Só que é ruim você ver um caqui ali perto de você o tempo todo e não poder dar uma mordida nele, né? Você vai correr o risco de qualquer momento na tua vida aí dar uma mordida no caqui verde. E se der uma mordida no caqui verde, você vai ficar com o dente rangendo de tanta cica. Então não é hora, não é tempo. Amém? Então quando a gente fala para se abster de toda a imoralidade sexual, é ter cuidado, de cuidar do teu coração, guardar o teu coração para o tempo certo. A sequência desse texto, ela vai falar que nesse assunto de imoralidade sexual, nesse assunto de namoro, nesse assunto que envolve os relacionamentos sexuais, ninguém
defraude o seu irmão. Ninguém faça com que o seu irmão caia. Ninguém faça com que o seu irmão peque. Ninguém defraude. Defraudar é como se eu pegasse uma caixa de presente, né? Vamos pegar assim, um embrulho de presente que não é meu e violasse ele, abrisse ele. Eu estou defraudando aquele presente que não é meu. Então, nesse assunto de imoralidade sexual, ninguém defraude o seu irmão. Ah, Paulo Leonardo, como eu posso defraudar o meu irmão? Como eu posso defraudar a minha irmã? Tem um monte de gente no nosso meio que defrauda e nem sabe. Se você não é mais meu amigo no Facebook ou amiga no Facebook, se você não é mais minha amiga no Instagram ou amigo no Instagram, não é porque eu estou chateado com você, não. É porque as suas imagens no Facebook e no Instagram me defraudam. Então eu prefiro não ter você como amigo. As suas postagens no Instagram e no Facebook não fazem bem para mim. Então eu prefiro não ter você como amigo. Eu não tenho problema nenhum em excluir os meus amigos que nesse assunto me defraudam, me violam, atrapalham a minha santidade com o Senhor. Problema nenhum. E olha que eu não sou de ficar descendo, rolando o dedinho em timeline, nem de Instagram, nem de Facebook. Mas eu entro lá para postar alguma coisa e tá lá, fulano de tal, pum, excluí a amizade. Acabou. Esse não me defrauda mais. Então, quando você for, já que a gente não tem como ajudar as outras pessoas, vamos olhar para nós mesmos. Quando você for postar alguma coisa, em qualquer rede, hoje tem também aquele lancezinho do WhatsApp, né, o status do WhatsApp. Você vai postar algo no status do WhatsApp, você vai postar algo na história do Instagram, você vai postar algo no Facebook, cuidado para que você não defraude o seu irmão. Cuidado para que você não defraude a sua irmã. Cuidado com as suas caras e bocas, cuidado com os seus biquinhos, cuidado com os seus decotes, cuidado com as suas saias, cuidado com aquilo que você posta. Galera, a gente não está aqui para, agora somos quadrados, a gente não vai poder. Não, é cuidado com vocês, para que vocês não se machuquem e para que outros não venham se machucar com o posicionamento de vocês. Amém? Isso é tão importante, né, que às vezes a gente realmente não tem noção, né, do que a gente pode causar nas outras pessoas, né? Às vezes a gente não teve a intenção, mas a gente está defraudando, né? E não só as meninas, mas os meninos também, né, podem defraudar. Aí, sei lá, mostrando aí os braços, abrindo o embrulho, né, antes da hora. Mas assim, galera, né, preste atenção, eu prefiro ser radical, né? Tudo que pode causar, né, algo, né, na outra pessoa, pode ser que cause, pode ser que desagrade ao Senhor, eu prefiro não fazer, né? Então assim, se te incomodar, já não faça. E será que essa foto já não faz, né? Use, né, sua rede social para estar, né, falando do Senhor, para estar propagando aí, né, o Evangelho, que é muito mais seguro e muito mais útil, amém? Então, no teu namoro, o tempo que você estiver namorando, não defraude a sua irmã, não defraude o seu irmão. Bota a mão no teu coração. Só os solteiros. Fala assim: eu sou um presente. Se você é homem, fala sua esposa. Se é mulher, fala seu esposo. Para o meu esposo, para a minha esposa. Amém? Eu sou um presente para minha esposa. Eu não deixarei ninguém me defraudar. Eu não deixarei ninguém abrir esse presente. Só o meu esposo. Amém. Queridos, e vocês não precisam impressionar, né, a outra pessoa com o físico. Não precisa, né? A pessoa vai te conhecer, né, pelo jeito que você é. Quanto mais
guardadinho ali, né? Quanto mais assim escondidinho, melhor, né? Deixa Deus ver como que é você na presença do Senhor. Deixa ela conhecer o seu interior, né? O seu caráter. E depois de casar, aí a pessoa vai poder conhecer, né? Todos os dias, até o último dia aí da sua vida, amém? Então se guardem mesmo, porque é muito precioso isso. Até se você estiver namorando, cuidado, né? Para você não querer impressionar demais antes da hora, né? E às vezes aí, como o Léo falou, né? É tão ruim, né? Não sei se já aconteceu com vocês, né? Comigo já aconteceu quando eu era criança, eu saber que minha mãe tinha um presente lá guardado, né? E eu ir lá, eu sabia aquela curiosidade, o que tem lá dentro é pra mim. E aquela curiosidade de saber. Aí vai, não, vou tirar só um durexzinho, só pra tentar ver. Aí tira um durex. Não acredito que é isso, né? Esse presente. Aí vai, aí... Ah, não, eu vou ter que abrir mais um cadinho só pra ver como é que é mesmo. E na época era uma... Eu nem gostava de boneca, né? Mas minha mãe comprou uma piscina da Barbie. Eu acho que era piscina da Barbie, sei lá. Era a piscina lá, né? Que eu tinha visto lá no mercado, gostei na época. Aí minha mãe comprou aí. Falei, que maneiro. Aí eu abri, montei, botei água no negócio. Aí depois eu tentei botar lá o negócio de volta, né? E depois, né? Quando minha mãe me deu o presente, fazer aquela cara de surpresa, que a minha mãe estava esperando o momento de me dar o presente, porque eu nem imaginava, tipo assim, pra ela nem imaginava que eu ia receber, né? Aí quando ela me deu o presente, ela, o que você acha que é? Aí eu tenho que fazer aquela cara, né? Não sei, mãe. Eu não era cristã não, tá? Ai, o que será? Eu falei várias outras coisas, né? Assim, já sabia o que é. Aí ela, então abre, toda feliz. Eu falei, será que ela vai perceber que tá meio rasgado lá onde tirei o durex? Aí fiz aquela cara, tinha que inventar a cara de surpresa. É igual quando contam, né, festa surpresa pra você antes do tempo. Aí você, o que eu faço agora, né? Eu faço cara de surpresa. E é muito ruim, né? A gente imagina, né? Você ter que fazer cara de surpresa depois, né? Lá na lua de mel, né? Porque quem abre o presente antes, já tá desfrutando antes do tempo. Depois, imagina, vocês dois lá terem que fazer cara de surpresa, né? Então, assim, Deus tem um presente maravilhoso, né, pra gente. E assim, quando os casaizinhos que abrem o presente antes, depois que casa, aí parece que o presente já não tem mais graça, né? Aí o que costuma acontecer é o esfriamento, né? E depois aquele presente já não tem mais aquele valor. Isso é muito interessante, cara, que o pessoal, ele acostuma com o proibido. Então, o que gera prazer para você não é só estar com a tua esposa, mas o prazer na tua mente, ele vai além do estar com a tua esposa. É estar com a tua esposa em uma situação proibida. Então, quando aquilo já é lícito, você casou e agora é lícito estar com a tua esposa, é lícito, você começa a sentir falta daquele prazer do proibido. Aí você fica a um passo do adultério. Porque você sente falta do prazer do proibido. E o proibido agora não é mais estar com a tua esposa, mas é estar com a menina do teu trabalho, com o menino da tua faculdade. Aí você fica a um passo do adultério. Aí você pode dizer, mas como que eu vou saber se essa pessoa é para eu casar se eu não experimentar antes? Ela é minha namorada. E se eu não experimentar, e depois de casados, né, como eu vou saber? E se eu não gostar? E se o relacionamento sexual não for bom? E se eu não tiver prazer com ela depois que eu casar? Aí já casei, não tem como me arrepender, não tem como voltar atrás. Quero dar um dado para vocês. Mais de 90% das pessoas que se divorciam se experimentaram antes do casamento. Porque se você não experimentar antes do casamento, você nunca experimentou uma mulher antes do casamento, a mulher nunca experimentou um homem antes do casamento. Os dois casam, beleza? Agora vão para a lua de mel, vão para a sua lua de mel, vão para a noite de núpcias, e se relacionam. Baseado em quê? Você vai dizer que aquilo foi bom ou ruim? Não tem parâmetro. Você nunca experimentou outra coisa.
então provavelmente aquilo ali vai ser bom para você. E se não for bom ao que você fantasiou, você vai começar a ajustar. Mas não tem parâmetros do passado para te levar de volta aqueles laços que foram gerados no passado e sentir saudade, sentir falta daquilo que foi gerado por um relacionamento indevido, fora da hora. Porque você se relaciona com uma pessoa hoje e gosta do cheiro dessa pessoa. Aí se relaciona com uma outra pessoa amanhã, gosta da voz dessa pessoa. Se relaciona com outra pessoa e gosta do biotipo dela. Daqui a pouco do cabelo. E vai montando um Frankenstein para você. Na hora que você casar, você não vai encontrar essa pessoa. Então a probabilidade de você se frustrar é muito grande. Por isso se guardar. Porque a gente não quer ver uma geração depressiva. Nós não queremos ver uma geração se destruindo por uma falsa liberdade, uma liberdade que destrói. A gente na célula semana passada foi unânime quando eu perguntei para os meninos o que eles sentiram falta em seus pais. Todos eles sentiram falta dos pais proibirem mais eles. Eles tinham muita liberdade. Eles aproveitaram essa liberdade para fazer coisas que eles só perceberam que eram destrutivas mais à frente. Então você vê que um pai que ama, ele dá limite, ele protege, ele cerca. E é por isso que Deus deixa limites bem estabelecidos na palavra dele para o relacionamento, para o casamento, para a nossa proteção. É para a gente não se destruir, é para nós não nos envolvermos com pessoas antes da hora, antes de termos maturidade para isso. Só que a gente também vive num tempo onde nós somos violentados. Nem sempre você vai poder fazer a escolha de se guardar. Eu, lógico, nunca faria isso, mas eu tenho uma convicção no meu coração que nós temos mais de 50% das pessoas que estão aqui dentro que já sofreram algum tipo de abuso na sua infância. E eu estou chutando baixo. E esses abusos, eles deixam marcas profundas, que vai tentar iniciar você no relacionamento cedo, vai tentar fazer com que você namore e no namoro não tenha limite por causa do abuso que foi gerado, mas isso também, assim como a tua autoestima, isso também o Senhor vai cuidar, vai tratar no teu coração nessa noite. Amém? Amém? Queridos, e se você, já passou por relacionamentos, e por algum motivo, você não é mais puro, o Senhor faz, tudo novo, Até mesmo pela gente, nós tínhamos um namoro antes de conhecer o Senhor e Deus restaurou tudo. Já tivemos outros relacionamentos também. E quando você realmente se posiciona, quando você entrega essa área, para o Senhor, Ele faz tudo novo. Só que a gente precisa deixar, consertar, tratar, dar mais um pouquinho de trabalho, mas o Senhor faz tudo novo. Amém? Então, assim, não se preocupe, Poxa, mas já aconteceu, e aí? O Senhor faz tudo novo, amém? E realmente, eu e Léo, quando nós nos posicionamos, a gente, 2 meses depois que a gente estava na igreja, a gente ficava incomodado, com aquele relacionamento impuro, e a gente resolveu entregar para o Senhor e realmente tudo foi feito novo. Até o nosso relacionamento, nossa, foi totalmente diferente. Antes era uma coisa assim carnal, a gente não se conhecia de verdade, já estava juntos há 2 anos, a gente já tinha morado juntos, separamos, de cá voltamos a namorar de novo, e assim, a gente passou a se conhecer de verdade, depois que a gente entregou o nosso relacionamento para o Senhor, e tudo fez novo, sabe? O Senhor nos honrou, o Senhor restaurou, o meu sonho de casar, que eu não tinha mais, restaurou os meus sonhos, planos, e na nossa lua de mel parecia que nós éramos puros, realmente. Parecia, assim, falando individualmente, parecia que eu nunca tinha tido, um relacionamento. Como que Deus é maravilhoso. Eu senti a presença de anjos no quarto da lua de mel. Após, o nosso relacionamento sexual, a minha vontade, era de orar em línguas.
de tanta pureza, de tanta santidade que havia naquele ambiente. É muito diferente, gente. É muito diferente. E em Deus as coisas são muito diferentes. Então, assim, queria deixar um texto base para a gente falar um pouco sobre noivado. 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 12. Eu queria deixar esse texto como uma base para a gente estar falando um pouco sobre noivado. 1 Timóteo 4, 12. É um texto bem conhecido, a gente usa bastante, mas não nesse sentido. Eu queria pegar duas características específicas desse texto para a gente falar um pouco sobre noivado. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo 4, 12. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Seja padrão para os fiéis na conduta, algumas versões diz procedimento, e na pureza. Ser padrão para esse mundo caído é muito fácil. Agora o convite de Paulo para Timóteo, que eu acredito que se estende a mim e você, é ser padrão para os fiéis. E vamos deixar os outros itens de lado. Vamos nos deter, ser padrão para os fiéis na conduta e na pureza. Daqui a pouco vai chegar, Deus está te tratando, está te trabalhando para colocar pessoas sob seus cuidados. Daqui a pouco vão chegar pessoas com esses tipos de problemas junto a você, e o que você dirá para essas pessoas? Será que você vai ter autoridade para ministrar a vida dessas pessoas? Será que você vai ter autoridade para impor as mãos sobre a vida dessas pessoas e falar: eu fui puro, eu me guardei para o casamento, eu posso funcionar, eu posso ser um padrão para você? Será que você vai conseguir? Não é porque você caiu não, gente, porque cair, quando a gente não conhece a verdade, Deus, Ele nos perdoa. Mas é agora, a partir de hoje, a partir de agora, qual vai ser a decisão no teu coração? Qual vai ser o teu posicionamento? Ah, Léo, eu não consegui até hoje e tal. Beleza, mas hoje o Senhor está te chamando para ser padrão na pureza e no procedimento, na sua conduta. Padrão para quem? Para o mundo? Não, padrão para quem está aqui dentro. Padrão para os fiéis. Amém? Queridos, é difícil, né? Eu sei que é difícil, a gente passou por isso, mas é possível, a gente passou. Nós vencemos e, como a gente falou, né? A gente colhe frutos, né? Até hoje. Eu creio que a gente vai colher para sempre, né? De um casamento abençoado, que o nosso casamento depois, né? Que a gente... de Cristo, né, que tudo se fez novo, porque antes de Cristo a gente morou juntos também. Meu Deus, é incomparável, é totalmente incomparável. E eu e o Léo, a gente morou juntos, né, e vencemos. A gente morou juntos, conhecemos o Senhor, entregamos nosso relacionamento para Deus, só que a gente não dava mole, não. É lógico, a gente se gostava, a gente se amava, a gente queria casar e tal, mas a gente se guardava. A gente estabeleceu regras ali, porque não dava, o negócio dava choque, né? Porque nós já tínhamos tido a experiência antes, só que a gente né, conseguiu alcançar ali o domínio próprio, né, para estar ali se guardando. Então, e a gente se preocupava com isso também, em ser padrão. Quantas vezes o Léo me deixava, a gente estava às vezes na casa, né, do Léo, com a mãe dele lá e tal, e o Léo saía de casa a pé, né, para me levar em casa, a pé, e ela falava: dorme aí. E antes eu dormia direto, né, antes de Jesus. Dorme aí, vai agora nesse frio. Que bobeira, que palhaçada. Que bobeira. Vocês nunca foram assim, fazer essas palhaçadas pra quê? Dorme aí. E a gente ia, não, vai sair com a menina nessa friagem. E a gente ia. E como valeu a pena, né, realmente se guardar, né, como eu falei, né, quantos frutos a gente adquiriu. Então, assim, para de inventar desculpas, sabe? Sei que, né, às vezes você vai levar sua namorada em casa e tal,
Ah, não, vou ficar... É mais conveniente. Lógico que é mais conveniente, mas o que você quer? Conveniência agora ou você quer viver um casamento depois abençoado, totalmente conveniente para a vida inteira, né? Senão você vai colher... Tudo tem consequência, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, cara, vale a pena. E é possível, porque eu e o Léo conseguimos, não morremos e ainda tivemos um casamento abençoado e temos aí, né? Tivemos, que eu falei assim, né? Quando a gente casou, nossa, nós fomos tão abençoados e somos, né? Até hoje, 10 anos aí para honra e glória do Senhor, né? Então, galera, noivos, tem algum noivo aqui? Quem tá noivo, levanta a mão aí. Então, quando você tiver noivo, seja padrão para os fiéis. Tenha um noivado que seja digno de ser imitado. Onde as pessoas possam olhar para o teu noivado e falar assim: cara, o dia que eu namorar e noivar com a menina, com o menino, eu quero ser igual o Naamã. Eu quero ser igual o Leão. Eu quero ser assim. Eu quero ser como o Marcelo Borborema. É assim que eu quero meu noivado. Aquele cara é um padrão para mim. Amém? Então, também vamos dar uma pincelada sobre o casamento, para você já ir se preparando e já saber dos detalhes, para quando chegar lá, não errar. Amém? Então abre aí Efésios capítulo 5, versículo 25. Efésios 5, 25. Ainda voltado pro namoro e o noivado, enquanto vocês estão abrindo Efésios 5, 25, eu queria pegar um gancho do que o Bruno ministrou na semana passada. Semana passada o Bruno falou sobre um versículo de Gênesis 2, Gênesis capítulo 2, versículo 15, onde Deus coloca o homem no jardim para cuidar e para lavrar. Aí nos versículos seguintes, Deus cria a mulher. Ou seja, antes de Deus dar a mulher, Deus deu o trabalho. Deus deu condições para que o homem pudesse trabalhar, para sustentar a sua esposa, para cuidar da tua casa. E se esse texto que o Bruno falou na semana passada não é suficiente para você, tem Provérbios, anota aí, Provérbios capítulo 24, versículo 27, que diz que antes de você cuidar da sua casa, cuide dos seus campos. Antes de preparar a tua casa, prepare os teus campos. Ou seja, antes de montar uma casa, antes de fazer uma casa, antes de instituir uma família, cuide da tua carreira, cuide do teu trabalho, cuide dos teus campos, para depois você estabelecer uma família. Por quê? Porque maturidade para o namoro, maturidade para o noivado, não é só você ter bons pensamentos dentro da tua cabeça, é você ter dinheiro no bolso, para poder levar a tua namorada para um almoço, para um jantar, pagar um sorvete para ela. É você ter maturidade suficiente para daqui a pouco noivar, para daqui a pouco casar e conseguir cuidar da tua família. Então, antes de você preparar a tua casa, prepare os teus campos. Vai lutar pela tua profissão, vai lutar pela tua carreira, e depois tu sai para preparar a tua casa. Amém? Então, Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 30. Efésios 5, 25 ao 30. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja de uma maneira incondicional. Cristo amou a igreja
e ama a igreja de uma maneira altruísta, ou seja, sem egoísmo. Ele não busca os seus próprios interesses. Ninguém tem maior amor que esse, que entregar a sua vida por alguém. E Jesus amou a igreja dessa forma. Então eu e você, nós maridos, futuras esposas, nós precisamos aprender a amar sem buscar o nosso próprio interesse. Como diz 1 Coríntios capítulo 13, o verdadeiro amor é esse. Não busque os seus próprios interesses. É amar, a ponto de, se preciso for, morrer. Talvez não precisa morrer naturalmente, mas talvez precise deixar o teu filme, o teu jogo de futebol, para ir arrumar uma coisinha, para levar o filho para passear, para levar a esposa para passear. É morrer. Isso faz parte do morrer. Isso faz parte de abrir mão da nossa vontade, daquilo que nós queremos fazer por amor à nossa esposa. Se você não tem essa predisposição, meninos, se você não tem essa predisposição, meninas, não casem. Porque o solteiro cuida das coisas do Senhor e de como agradar o Senhor. Agora o casado cuida de como agradar a sua esposa. Paulo fala isso. Então, se você não quer cuidar de como agradar a tua esposa, só quer cuidar das coisas do Senhor, glória a Deus pela tua vida. A maioria dos apóstolos foram assim. Você não vê, você não ouve falar das esposas, das famílias, dos filhos, porque a maioria deles se separaram integralmente para o ministério. Das poucas vezes que você ouve falar é ele quando Jesus vai curar a sogra de Pedro. Então a gente deduz, né? O cara provavelmente tinha esposa ou já teve esposa em algum momento da vida. Agora você não vê. Também se é ou não é, a gente não vai ficar debatendo isso nessa noite. Se eles tinham ou não tinham esposa, essa não é a questão. Mas se você não tem disposição de aprender a abrir mão da tua vontade e doar a sua vida pela sua esposa e esposa pelo seu marido, não case. Se você quer casar para ser feliz, você vai ser infeliz pro resto da tua vida. A tua missão no teu casamento é fazer o teu cônjuge feliz. Se você tiver essa missão bem estabelecida no teu casamento e a tua esposa também tiver essa missão bem estabelecida no teu casamento, ambos serão plenos e felizes no Senhor. Agora, se você estiver buscando ser feliz, que é o que a galera tem feito mais hoje, é buscar ser feliz. Então eu caso, eu quero que a Dani me faça feliz. Eu estou dando tempo para ela me fazer feliz. Não conseguiu me fazer feliz? Eu vou arrumar outra e vou alegar incompatibilidade de gênero. Eu sou incompatível com ela, ela não consegue me fazer feliz. Aí eu vou casar com a Dani e vou dar tempo para ela me fazer feliz. Ela me faz feliz, mas eu encontro alguém lá no meu trabalho que eu crio uma mentira por conta da paixão que cega a gente, e eu acho que aquela pessoa me faz mais feliz que a Dani. Se o meu objetivo é ser feliz, somente ser feliz, eu abro mão do meu casamento e vou ficar com aquela pessoa, porque eu só quero ser feliz. E por essa busca desenfreada pela felicidade, a qualquer custo, até mesmo ao custo da destruição e da infelicidade no decorrer dos anos, as pessoas têm se gastado. Por essa busca as pessoas têm se doado. A gente precisa aprender que o casamento é para fazer o outro feliz. Amém? Vira pro teu vizinho aí, fala para ele: o casamento é para você fazer a outra pessoa feliz. Amém? Não vai dar tempo da gente falar sobre os outros dois tópicos que nós queríamos falar. Eu queria chamar a equipe de louvor e queria convidar você que quer ter a autoestima tratada, um namoro saudável, um noivado padrão para os fiéis e um casamento abençoado. Eu queria chamar vocês aqui à frente, que eu quero orar por vocês. Você que quer ter sua autoestima tratada, o seu namoro
abençoado, o seu noivado padrão para os fiéis, o seu casamento abençoado, eu queria te convidar aqui à frente. Eu vou ler mais um versículo com você. E eu creio que algo novo vai acontecer nesse lugar através disso. É a palavra de Deus sendo liberada sobre a tua vida. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu esqueço das coisas que para trás ficam. O apóstolo Paulo está falando a respeito da salvação dele. Ele fala: eu não julgo ter